igreja do Senhor, nossa celular, não quer tirar foto, quer chamar todo mundo, fazer muito bem. Eu convidei o irmão Gilberto Antônio Viana Garcia. Eu lembro uma das convenções que alguém passou a palavra para o Gilberto, e ainda que calor de discussão da convenção, foi o irmão Gilberto, ele falou, Gilberto, que também é Garcia, lembra disso? Estava lá, para registrar. Gilberto, aos 43 anos, que é dono desta igreja, é professor, advogado, é palestrante, é uma bênção, para não resumir, é uma bênção. Há muitas coisas que a igreja às vezes não sabe. Por exemplo, algumas intervenções que fizemos junto à escola bíblica da nossa igreja surgiram por ideias do Gilberto. O Gilberto tinha um ambiente, tem até um material, estou olhando aquele material do Gilberto. O Gilberto puxa um material lá sobre. Ele anda pelo Brasil, ele anda pelo mundo, ele vê uma ideia nova e diz, pastor, dá uma olhada nesse material. Não, ele fica ali como arame e urso, sustentando a mão aos braços do ministério desta igreja e muito bem também com as suas orações. Então, Gilberto, por que hoje eu convidei o Gilberto? Gilberto sempre teve no coração dele trazer essa proposta de homenagear obreiros enquanto em vida. Não é verdade? E aí, Deus colocou no meu coração, vamos fazer 95 anos, eu fiquei quieto, falei lá para ninguém, a diretora sabia, vamos fazer a homenagem aos colegas que estão aqui passaram. Eu estava lá em oração, e Deus falou assim, é para você convidar o irmão Gilberto. Eu sou obediente, então vamos recebê-los com uma salva de palmas. O mandamento virtual, pastor, só graça. Meus irmãos queridos, é um privilégio somar mais uma vez o culto desta igreja. Por onde passo, irmãos, em várias igrejas, denominações, sempre digo que nesta igreja, se alguém vai falar no sepultamento, no culto no lar, sala de crianças, na escola bíblica ou aqui, tem que passar pelo crivo do pastor desta igreja. Ele tem que ter ciência, tem que ser consultado por uma simples razão, irmãos, muito simples. Qualquer abobrinha, heresia ou besteira dita, é a liderança da igreja que vai nos ombros dele cobrar o que foi dito, irmãos. Veja bem que eu não falei diretoria, eu falei liderança. Muitos de nós dessa igreja fomos feitos líderes. Neste tempo não estamos estando cargo nenhum, mas continuamos sendo líderes. Brinquei hoje de manhã com a presidente do IAR, Conselho Coral, irmã Bárbara. E uma vez presidente, sempre presidente. Nesse tempo está Soraya Garcia, mas ela esteve como presidente, a primeira mulher a presidir o Conselho Coral desta igreja. Mulheres, e pastor Walter Santos foi que trouxe para o diaconato. Não havia mulher de diaconato nesta igreja quando aqui cheguei. E vale lembrar, irmãos, já bons anos disto. O Sebastião Lucas falava que ele em 75 foi batizado. Em 72, Sebastião, eu comecei a frequentar a casa de Carlos e Aide Franco, porque eu fui estudar na Pavuna. E os mais antigos me lembram que era Rio de Janeiro e Guanabara. Ficávamos ali antes do SESC aparecer, indo de um lado para o outro Rio. Estou no Rio de Janeiro, estou no Guanabara. Estou no Guanabara, estou no Rio de Janeiro. Brincando. Era de um estado para outro naquele tempo. E aí, então, vi a família de Carlos e Aide. Pude conhecer a igreja mais próxima. Aqui ao lado tinha um pessoal que vendia sorvetes para os Santos. E
Quantas vezes fui comprar sorvete para vender sorvete com 3 anos de idade, pagar a caixa que meu pai me deu de presente, dinheiro emprestado, eu devolvi e pude ganhar dinheiro vendendo sorvete com 13, 14 anos, ou seja, a gente roda aqui na igreja, pastor, e aí, de 7h30 para cá, especialmente, uma frequência muito perto, muito próxima, para depois, bastante insistência do meu pastor querido, ele tinha uma frase, os antigos devem lembrar dela, naquele cantinho lá perto da caverna, ele dizia para os crentes, os que estavam estudando a Bíblia ainda, para ser batizado, quem queria se converter ainda, um coração alegre, pastor Walter, faz o rosto feliz. Era a sua frase para todos nós, era um privilégio, pastor Walter. Não sabe o privilégio que é para quem chegando na igreja, adolescente, juvenil, ter o pastor da igreja na sua frente. E como eu metralhei esse bom homem com perguntas mais esquisitas. Pastor, quem escreveu a Bíblia? Ah, foi Deus, mas quem disse que não foi Deus? Lembra aquele programa de televisão? Cadê a prova? O documento. E aos 14, 16 anos eu perturbava ele com perguntas, porque mal sabia ele que eu já tinha frequentado outros espaços, conhecia outros espaços, mas foi nessa igreja que, pela graça de Deus, cumprindo uma percepção familiar, já que a minha bisavó foi conquistada no sertão da Bahia, na Marinha, pelos missionários batistas, e ela só sabia ler a Bíblia. Isso minha avó contava, que ela obrigava as minhas tias-avós a lerem para cada dia a lição. E era domingo e ia dar aula na EBD, analfabeta, mas lia a Bíblia e dava aula na EBD, porque os batistas lhe ensinaram no sertão da Bahia, lá em Itabuna. Minha mãe veio de Ilhéus, então, Rio de Janeiro, com 12 anos de idade, já batista. E eu tenho o privilégio de ter a minha filha hoje, Ana Garcia, com a 5ª geração de batistas na família. Pela graça de Deus. E é pensando nisso nessa manhã, irmãos, em que eu orava enquanto o convite que o pastor me fez. Eu tive o privilégio de, nessa igreja, ser eleito orador da Associação Sebretiense, e é um privilégio, irmãos, porque foi o primeiro não pastor, e até hoje a associação tem 50 anos, a falar a associação, não sendo pastor, e foi para minha alegria em nossa igreja, Assembleia, e isso foi fruto de uma atitude. Eu então orar para Deus a palavra que falasse no meu coração e consequentemente a vosso coração. E aí num culto desse, de 95 anos, não dá para ser um culto histórico, né? O pastor já botou no boletim, no nossa agenda, Jubileu de Sândalo, quem lá viu. E aí eu pensei em nós trabalharmos em atitudes que mudam a história. Irmãos, essa igreja tem um legado pastoral excepcional. Eu ontem lia alguns materiais e a Bíblia do Rio de Janeiro, que caminha para 120 anos, teve 5 pastores em sua história, tal qual essa. Um pastor ficou 1 ano mais ou menos e os outros 4 mais no atual. Esta igreja, irmãos, tem um legado pastoral, e eu vou pontuar a parte patrimonial, porque é a parte mais fácil, mais simples, mais palpável de se entender. E aí, penso que nessa igreja, quando em 1923, Salomão Bispo vem e descobre Meriti, que chamado foi para estar aqui, ainda Vila Meriti, Nova Iguaçu, Iguaçu com 2 S e acento no U. E eu lia tentando achar o Globo, e o Globo só nasceu com os Santos em julho de 25. E meu marido fundou o Globo em julho de 25, então não tinha jornal, eles têm. Mas achei o jornal Correio da Lavoura, com imagens, com reportagens, com notícias de 18 de janeiro de 25, de 23. Notas que veio de Nova Iguaçu, que era o centro, vale lembrar que era Nova Iguaçu, depois dividimos para Caxias, depois de Caxias virou São João e Nilópolis, por isso São João é de 47, mas antes disso fomos de Caxias, e antes disso fomos de Nova Iguaçu, então era só Vila Meriti quando aqui a igreja foi organizada. Eu pensei nesse legado. Primeiro privilégio que Deus deu à igreja de ter a perspectiva que foi dada por Jeremias: e vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Sabedoria, nós sabemos, vem do alto. Inteligência é você que constrói, busca, pesquisa, encontra, acha. Então, Deus deu esse privilégio nessa igreja, irmãos.
E é interessante, quando eu penso na Mangueira, eu penso, como estive semana agora passada com o pastor Eliseu Werneck, pastor presidente da igreja, mãe desta igreja, da igreja Jacarepaguá, organizada pela segunda do Rio de Janeiro. Ele contava justamente algumas questões, já que eles agora fazem 100 anos lá, e nós somos a primeira filha da PIB de Jacarepaguá. Ele esteve conosco ano passado aqui pregando 94 anos, pastor Walter. Ele então organiza a igreja. Irmãos, cidadão vem de Jacarepaguá. Lembra que o doutor Pércio Angel de Almeida, meu gamaliel jurídico, ele dizia que até o MEA são missões nacionais. Do MEA para cá são missões mundiais. Brincava ele. Ou seja, Baixada então está fora do mapa. E é interessante, como Elírio Rosa, olhar a história e perceber que o engenheiro que montou a Guanabara, à mão de Carlos Lacerda, fez toda a sua estrutura, e o que você tem hoje, linha vermelha, via light, linha amarela e linha verde, que não nasceu ainda, é no tempo de 60 de Carlos Lacerda. Ainda temos. E o engenheiro que monta tudo, ele monta a estrutura só até a Guanabara, porque então só existia Guanabara. O estado do Rio, Niterói era fim do mundo. O estado atravessa e vem a Vila de Meriti e organiza uma igreja. Então meu filho começa a marca de bispo, pioneiro, lutador. É interessante ver a história, irmãos. Em 25, pastor Laélia, havia uma Assembleia do Rio de Janeiro, Assembleia da Convenção Brasileira, que este ano em Goiânia, espero estar lá esse fim de semana agora, representando essa igreja, assim, o delegado que tem participado em todos os anos, tinha uma Assembleia. E a Assembleia é interessante, Valmir, porque havia uma disputa, ou seja, não tem nada novo, irmãos. Os missionários estrangeiros, Jesus de Richmond, mandavam dinheiro, mas junto com o dinheiro tinha que mandar a caneta, ou seja, mandavam dinheiro, financiavam a Batista, mas quem colocava a liderança eram eles, e tinham que ser estrangeiros. E foram quase 10 anos essa boa briga, até entenderem que podiam mandar o dinheiro, participar, mas o brasileiro queria mandar. Ou seja, eu queria que você não fizesse nada novo. Isso em 25, quando essa igreja nasceu, a CBB se reunia no Rio de Janeiro, PIB do Rio, para debater e pacificar este assunto. E Guizmo, envolvido em tudo isso, debatedor grande que era, judeu, se converte e aqui chega para plantar a igreja. O pastor Léo nessa história diz que ele teve um tempo muito curto aqui, e 1 ano, e aí praticamente passou na história nessa perspectiva de que Deus o conduziu à glória. Mas chega o pastor Joaquim Rosa, e aí, irmãos, eu preciso tirar o chapéu, e faço isso sempre, já fazia antigamente, continuo fazendo, porque esse patrimônio onde você está sentado, este terreno que você ocupa e que eu ocupo, foi comprado na gestão de Joaquim Rosa. Irmãos, se nós juntarmos hoje nossas economias, nós não temos dinheiro suficiente para comprar um patrimônio como esse nesta cidade, irmãos. Não temos, irmãos. Aqui em São João, até porque é a maior densidade demográfica da América Latina, o IBGE diz que nós somos o formigueiro das Américas. É assim que somos chamados pelo IBGE, de tanta gente que nós temos por quilômetro quadrado. É mais barato comprar na Barra de Chuva uma cobertura do que comprar aqui na Zona Sul Meritiense, perto do SESC, com a casa. É, irmãos, dado ao preço. Outro dia eu parou o IPTU aqui e perguntei, por que tão caro assim? Aí o cidadão me disse, você quer estar fazendo aqui é a Zona Sul Meritiense. Eu olhei para ele, cadê a praia? Onde é que está a praia? E é caríssimo o IPTU Meritiense, por causa do espaço. São 34 quilômetros quadrados com mais de 550 mil habitantes. Alguns chutam 700 mil, mas o IBGE fala 550 mil, até porque somos 350 mil eleitores na cidade. Então a cidade tem uma densidade. E Joaquim Rosa tem a visão. Por que visão, irmãos? Porque ele compra um terreno, irmãos, que é perto da linha férrea. Onde o trem passa, passa a economia, passa desenvolvimento, passa progresso. Mas ele não pensa na linha férrea, não. Aqui está o rio que já foi navegável, o Rio Pavuna. Foi navegável. E se houver grande investimento e interesse político, ele volta a ser navegável e dá para sair de catamarã aqui até a Praça 15 fácil. É só interesse político e econômico.
Então ele compra um terreno, um local nevrálgico, pastor. Linha férrea, rio. É aqui que é plantada a igreja. Imagine, irmãos, a visão desse homem que Deus colocou aqui para nos colocar nesse espaço. Eu vou adiante, irmãos, nessa minha introdução rápida, por favor. Sim, leve o pastor Walter Santos. Segundo a história me revela, o pastor Walter tinha aqui atrás uma igreja pequena, que depois eu conheci já como uma casa, que reunia 150, 180 membros, por favor, me corrijam. Ele coloca no coração construir este santuário. Aí a coisa fica mais complicada. O santuário que você está hoje começou a obra em 64, terminou em 71. Pastor Walter, não se preocupe, o que tem de novo está daqui para cá, daqui para lá, tudo é a mesma coisa. O santuário que nós vamos construir em 64, inaugurou em 71, quase 50 anos, continua a mesma coisa, cabendo o mesmo povo que você pensou lá há 50 anos atrás. Aí, irmão, isso é visão. Aí isso é visão. Bom, o que vocês fizeram de novo? Não fizemos, nós derrubamos aqui atrás de um prédio, tiramos a plataforma, puxamos, ganhamos aqui o que? 50, 100 lugares, demos conforto maior, só que não existia. O pastor Cláudio chegou e nos fez ganhar a fachada. Fachada essa que o pastor Mendes queria fazer, ele já botamos o pé na frente. Ele não fez, porque nós tínhamos que investir antes de trocar toda a fiação da igreja e botar ar-condicionado. Um grupo grande queria primeiro colocar a fachada e botar o ar, mas a maioria são batistas, mãozinha levantada, venceu, porque primeiro queria a fiação toda, e gastamos uma fortuna para trocar a fiação toda e botar ar-condicionado. E depois botar a fachada, ela agora está lá linda. Então, pastor Walter, eu tiro meu chapéu. Se tiver que tirar o chapéu, tira o pulmão, pela visão. Estamos aqui 50 anos depois de inaugurado na maior Assembleia da Convenção Batista Fluminense até então realizada. Só perde para de Caxias, e eu estava lá em 94. Continua sendo a segunda maior Assembleia em toda a história nossa do Rio de Janeiro. Foi esta igreja que realizou quando inaugurou em 71 este santuário que te acomoda e me acomoda neste tempo. 50 anos inaugurado, e continua cabendo você e mim. Eu tiro o chapéu, pastor. Houve uma disputa grande, irmãos, que nós vamos comprar, já com Zé Maria de Souza, aqui atrás, estacionamento. Pagamos uma fortuna, e por quê? Porque muita gente entendia que não valia o dinheiro. E a diretoria, da qual eu fiz parte durante quase 15 anos, como primeiro, segundo, terceiro vice-presidente, várias vezes, bateu o pé e juntou com todo mundo e disse: temos que comprar quanto custar. E Zé Maria pegou a empreitada nesse legado patrimonial. Eu estou nesse foco com atitude que teve Flamandismo, atitude que teve Joaquim Rosa, atitude que teve Walter Santos. Zé Maria vai e compra mesmo com a gente, compramos o terreno. O próximo passo você comprou aqui de trás, irmãos. Quantos dizem amém? Aleluia! Esse é o passo seguinte, e é caríssimo, irmãos. Mas esse terreno tem que ser nosso, que está aqui atrás. Precisamos orar, trabalhar e levantar recursos para isso. O pastor Cláudio chega a nós, eu quero também, na atitude dele, de perceber a importância que tinha a fachada. Estávamos aí já há alguns anos sem fachada praticamente, com a vestida velha, ou seja, com a roupa dentro nova e a roupa de fora velha. Ele então pega esse desafio e com atitude também nos lidera na fachada e traz para a gente o elevador, que era sonho antigo dos idosos principalmente. Estamos aí, eu vejo 5 atitudes. Abra sua Bíblia no livro de Números, por favor. Livro de Números, abra sua Bíblia, porque eu tracei para você 5 atitudes de cada um desses obreiros que lideraram esta igreja neste tempo. Atitudes já estão comigo. Números 27. Atitudes de Joaquim Rosa, atitude de Zé Maria de Souza, atitude de Walter Santos, atitude de Cláudio de Souza. Atitudes mudam a história. Livro de Números 27, vale o contexto, é o tempo em que Moisés deixa para nós o Pentateuco.
O Pentateuco, a Torá, como chamam os judeus, traz a estrutura jurídico-legal do povo hebreu, o povo que sai do deserto. Moisés havia estudado na melhor universidade de então no Egito, tudo de adiantado é no Egito, tinha. Moisés fez pós-doutorado no Egito, se pode dizer isso, e tem hoje a abobrinha diante do que os egípcios conheciam e já tinham como ciência. Moisés traz a percepção, ele fala sobre a lei das heranças. E esse é o compartilhamento com os irmãos que eu tenho nesta manhã. Diz o texto, do verso 1 ao verso 11, leremos de modo alternado. Eu leio um verso e leio outro. Então vieram os filhos de Zelofehade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Massés, das famílias de Manassés, filho de José, e os nomes deles são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor, isto é, na companhia de Corá. Porém morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos prioridade entre os parentes de nosso pai. Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: O que as filhas de Zelofehade falam é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai farás passar a elas. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E se não tiver filha, darei a sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao seu parente mais próximo chegado dentre a sua família, para que a possua, isto é, será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Irmãos queridos, atitudes mudam a história. É interessante lembrar que neste contexto bíblico, a mulher é sempre tratada de uma maneira depreciativa, desvalorizada. Ou seja, em que pese Moisés vir de uma terra, sido criado numa terra dos egípcios, e os egípcios, meu querido Celso, têm uma questão histórica sensacional, porque as leis deles, antes da lei dos hebreus, já tratavam de maneira diferenciada as mulheres, já lhes concediam direitos que nenhum outro povo concedia. Evidentemente que não era igual, e é claro que esses direitos só eram para quem era livre. Escravos não tinham direitos, por isso eram patrimônio, escravos. Mas todos os outros povos ao redor já tratavam a mulher como patrimônio, como bem. O cidadão possuía 3 camelos, 4 cabras, 5 filhos e 10 mulheres. Ele podia vender 2 camelos, 2 casas e 4 mulheres. E ela ficava feliz porque era vendido para alguém. Então, há um contexto histórico por trás disso que trabalha essa perspectiva. E é interessante que a própria Bíblia vai dizer isso. Se eu abrir em Levítico, capítulo 12, do verso 1 em diante, verá a coisa seguinte: a lei brasileira, a CLT de Getúlio Vargas, em 43, vai instituir a mulher tendo 90 dias de licença maternidade. A Constituição de 88 passa isso para 120 dias, e já há projetos agora querendo passar para 180 dias. Isso já existe no serviço público, no privado ainda não. Mas é interessante ver que Levítico já trazia isso, irmãos, a lei dos hebreus, só que era diferenciada. Levítico 12, verso 1, diz que se a mulher tiver um filho homem, ela ficará imunda. Ou seja, terá licença, terá descanso por 7 dias. Mas se for filha mulher, se
serão 14 dias. Se for filho homem, ela terá ainda mais 33 dias de descanso, e somado aos 7 dá 40. Se for filha mulher, verso 5, ela terá então 66 dias, com os 14 dá 80 dias. Aquilo que nós na lei brasileira, lei ocidental, passamos para 90 dias, na década de 40, os hebreus já traziam isso no Levítico, lá do tempo de Moisés e Pentateuco. O reconhecimento da fragilidade feminina depois do parto. Evidentemente que aqui há uma perspectiva de valorização maior do filho homem, pastor Cláudio, do que da filha mulher. Então, isso é histórico dos hebreus. Mas é interessante isso, porque Levítico 27 vai trazer isso de uma maneira interessante, e aí sim, pecuniariamente. Levítico 27, verso 3. Aí vem a questão pecuniária. Olha como é que Moisés traz. Verso 1 ele fala que é da oferta. Qual é a avaliação da oferta? Verso 3. Se for de um homem, a avaliação será de 50 ciclos de prata. Levítico. Se for de uma mulher, 30 ciclos de prata. E o texto prossegue na idade e na proporção, ou seja, até a oferta feminina, pastor Zeni Santos, havia uma diferenciação. A do homem valia mais, a da mulher valia menos. É este o contexto que essas mulheres, as filhas de Zelofeade, chegam para fazer o seu pedido. E elas dizem: dai-nos possessão. Por que se tiraria o nome de nosso pai dentre sua família? Verso 4. Por não ter tido filho homem. Se o irmão voltar no texto, verá que quando faz a divisão da terra, capítulo 26, versos 53 em diante, eles vão fazer a divisão por homens. No verso 62 do 26 é o objetivo. As tribos têm os seus líderes, que eram homens, então a herança era para os homens. E é incrível, irmãos, que depois disso o próprio Ocidente mudou pouca coisa. Vai-se para a Inglaterra do século da Idade Média, a Inglaterra permanece, na verdade, a Bretanha, ainda não era nem Grã-Bretanha, os godos, visigodos, que têm as suas regulamentações, mantém as mulheres sem qualquer direito patrimonial. Filho de Zelofeade diz: ninguém vai tirar o nosso nome se o nosso pai só tem filha mulher. Irmãos queridos, penso que elas tiveram nessa perspectiva de atitudes que mudam a história, atitude fundamental que às vezes falta a mim e a você. De novo, enquanto os egípcios tinham legislação favorável e Moisés, por uma razão ou outra, não trouxe isso junto com a perspectiva para os hebreus, Moisés tem a visão de Hammurabi, que também trabalhava o Código de Hammurabi, o código mais antigo que se tem em história, nessa perspectiva da mulher como patrimônio. Elas vencem isso, vencem a perspectiva de não ter direito nem de falar, mas vão reivindicar, vão pleitear, e a meu sentir elas são ousadas, elas têm coragem, elas têm intrepidez. Penso que muitas das vezes falta a mim e a você, e a nós como igreja, ousadia, coragem, intrepidez, em ter uma atitude que vai desagradar aquele irmão lá. Olha, poxa vida, está chateado, irmão. Mas vai ficar aquele irmão insatisfeito porque ele é meu amigo, etc. Pastor Walter, que alegria minha estar em assembleias aqui e ver literalmente o couro comer. Levanta lá a mão, faz uma proposta, levanta outro irmão, vamos debater a proposta. E quando a proposta ganhava, ficavam todos satisfeitos e iam apoiar a proposta vencedora. Irmãos, a maioria de nós não tem noção de que é isso, de levantar a mão e fazer proposta, e outros discordar da proposta, e discutir um com o outro, discutir a ideia, não discutir a pessoa, e a melhor proposta vai ser, porque de certa maneira temos dificuldade até de se colocar em posição, porque vai desagradar alguém. Então, ter atitude implica também me posicionar. Ter atitude implica enquanto pessoa, enquanto igreja, enquanto sociedade.
para que eu possa mudar a história, ou ser instrumento de mudança da história. Foi o que fizeram Josué e Caleb. Tiveram atitude. A maioria ganhou, mas só quem entrou na terra prometida foram eles e os filhos daqueles que morreram no deserto. Porque às vezes, irmãos, estar com a maioria quer dizer morrer no deserto. Elas tiveram atitude, irmãos, na minha percepção, uma atitude de coragem, de ousadia, de intrepidez, para expor a situação, pagar o preço da situação e levar o seu pleito, o seu pedido. E é interessante, irmãos, porque não havia nenhum regramento disso. Mas elas colocam o seu pleito diante de Moisés. Elas reivindicam a atitude delas. É interessante que o verso diz para a gente, o verso 5, que Moisés, porém, levou a causa delas perante o Senhor. Irmãos queridos, nesse texto já tive chance de estudá-lo algumas vezes, vi algumas vezes também. Vejo aqui em Moisés a humildade de um sacerdote que recebeu a lei de Deus, passou a lei para o povo, e ele podia simplesmente abrir a lei e dizer: olha, a lei que está aqui não me dá esse direito, volte para casa, fique satisfeito e morra feliz. Ele tinha autoridade para isso, ele tinha direito de fazer isso, ele podia fazer isso, mas Moisés, numa atitude de humildade, se a atitude delas foi de reivindicação, a atitude delas é de humildade. Moisés recebe o pleito, Moisés sabe que a lei não dá direito, mas Moisés, numa perspectiva de humildade, o patriarca Moisés leva a causa delas perante o Senhor. Os irmãos, isso me ensina que muitas das vezes eu e você precisamos perceber que eu não sei fazer isso, alguém tem que saber fazer. Essa semana eu tive a alegria de ter o Paulo lá, nos ajuda muito conosco, trocando o chuveiro da minha casa. E tinha que deixar um fio lá, e eu brinquei: rapaz, se eu botar a mão aqui dá choque? Porque eu não faço a mínima ideia, irmãos, qual é positivo, qual é negativo. Você faz, glória a Deus, parabéns. E ele foi lá e trocou, lindo o chuveiro, funcionando. Obrigado, Paulo. Meu carro parou na rua. Carro eu sei virar a chave e apertar o botão. Sou satisfeito por isso. E por isso o nosso seguro chamado lindo, que diz assim, né, pastor Adilson? Aciona o seguro, etc. Leva o carro da gente para consertar. Cidadão, fui chamar alguém para indicar. Cidadão veio, abriu o capô, tirou a pecinha desse tamanho, lixou a peça, botou de novo. O senhor pode virar a chave? E eu virei a chave, o carro pegou. Eu disse: quanto é que eu devo? Não, você não deve. Eu, existe. O senhor tem um negócio chamado tecnologia de conhecimento. O senhor domina a tecnologia e eu não domino. Eu tenho que pagar por esse conhecimento que o senhor tem. Ah, então estou tratando. Por quê? Porque aquela área que eu não domino. Às vezes você, mãe, você, pai, você, filho, você, irmão, não tem a humildade. E às vezes eu não tenho essa humildade. Dizer assim: eu não sei isso aqui não. Eu não sei, deixa eu levar a quem sabe. Olha, isso não está na lei não. Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu vou conquistar esse direito? Mas eu preciso ter humildade de perceber que não tenho respostas. É interessante, eu estava vendo para essa nossa boa conversa a perspectiva que Daniel tem, e Daniel vai escrever o seu livro, Daniel capítulo 10, como pode abrir aí, e vai ver, logo depois de Ezequiel, uma questão interessante, quando Daniel está orando, Daniel 10, verso 12, Daniel está orando, e o anjo diz para ele: olha Gabriel, olha Daniel, não temais, verso 10, 12, porque desde o primeiro dia que apliquei o meu coração, que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Aplicaste o teu coração e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vi. Mas aí o anjo completa:
Mas o príncipe, o rei da Pérsia, me resistiu por 21 dias. E este Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu deixei ele com o rei da Pérsia. Ou seja, até o anjo Gabriel reconhece a sua incapacidade, reconheceu de continuar a briga que estava com o príncipe da Pérsia para atender a oração de Daniel. E botou Miguel brigando lá com aquele príncipe para vir atender Daniel em função da sua humilhação, aplicação e humilhação. Irmãos queridos, tenho aprendido que muitos de nós terá surpresas, porque a sociedade meritiense, como já foi dito aqui, não olha para essa igreja para ter um coro bonito, porque tem muita gente. Não, irmãos. Ela olha para o renome que essa igreja tem. E é esse renome que todos esses anos tem sido plantado neste local. E aí é interessante que é em cima disso que eu vou para o verso seguinte, e o verso vai dizer: o reconhecimento do legislador. Diz o Senhor Deus: o que as filhas de Zelofehade falam, versos 7 de 27 números, é justo. É Deus está dizendo, irmãos, o que as filhas de Zelofehade falam é justo. Elas estão falando o contrário àquilo que Deus orientou. Meu querido Diácono Cordeiro: não, mas Deus falou. Como outro dia eu disse na classe, nossa classe de jovens casados, temos que ter cuidado para entender que mesmo quando a coisa é boa, quando deve ser feito, talvez não seja eu que tenha que fazer. E Paulo enfrentou isso quando foi sensível ao Espírito Santo e ele queria pregar o Evangelho, e o Espírito disse: não é para lá que você vai. Ah, mas se é a vontade de Deus, Senhor, mas não é você que vai para lá, e não é agora. E é você que vai fazer a coisa certa, do jeito certo, mas na hora errada, porque não é Deus que quer que você faça. Ah, mas estão mandando eu ir. Bom, quem está mandando você? Aí eu tenho que ter sensibilidade espiritual, até para perceber, minha irmã, que não é a irmã que vai fazer. Deus tem outra pessoa para fazer. Aliás, a Bíblia é cheia de exemplos. Davi queria muito levantar o santuário de Deus, o templo, e Deus disse o quê? Alberto, não é você que vai levantar, é o seu filho Salomão. Ah, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Mas Deus disse que ele não ia levantar o templo, porque não era ele que tinha que levantar. Eu preciso ter sensibilidade, irmãos, para perceber e reconhecer, como Deus disse, o que elas falam é justo. Tenho lido, irmãos, a Bíblia toda e não tenho visto em muitos lugares essa aceleração por parte do Senhor. Fora a expressão dada a Jó, não vejo outro lugar. O que elas dizem é justo. E quando eu penso em justiça, eu estou no verso 7, eu tenho um atributo divino, que é a justiça. Entre outros atributos, Deus tem como a justiça. E aí vemos Deus mudar algumas coisas, mas não porque muda a sua lei. Esse é um dos poucos episódios, se não o único episódio, que me lembro e peço vênia, como digo sempre, a quem mais conhece, para contar outros, porque quando Abraão vai ao Senhor e negocia pela cidade, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, etc., é uma negociação em cima do que já está. Quando Ezequias, um rei, recebe a sua sentença e clama ao Senhor que Deus lhe dá mais 15 anos, de novo, não tinha lei nenhuma. Aqui não, nós temos uma lei colocada pelo próprio Deus, e é Deus que diz: o que elas estão pedindo é justo, apesar de ir contra a sua própria lei, porque Deus é maior do que a lei. Aí eu devo lembrar que a igreja é só uma agência do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, ela é uma agência deste reino, colocada por ele, porque é dele o reino, do qual você e eu somos tão somente cooperadores. É ele que opera, eu tão somente coopero para a vontade dele. E aí, irmãos, é sensacional. Leia os versos, caminhando para o final, versos 8, e ele diz: tirado os filhos de Israel, se morrer um homem e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha.
E se não tiver filha, darei a sua herança a seus irmãos. Mas se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver pai, darei a sua herança a seu parente mais chegado, para que a possua, e será para os filhos de Israel estatuto de direito. Deus muda a lei, então não sabe tudo isso. E é sensacional, irmãos, que todo direito ocidental vai ser alterado em função disso. Essa é a pergunta que mais eu ouço quando vou dar palestras, especialmente nas uniões femininas, as mulheres do marido. Quais são os meus direitos? O que eu vou ganhar? E lembro de uma senhora que reclamou muito comigo porque ela não sabia, se casou com um cidadão, e o cidadão já com mais de 70 anos, e aí ele e Rosa, mais de 70 anos, é casamento obrigatório, separação de bens, peleia brasileira. Ela então casa, ele fica doente, está quase falecendo, ela fala comigo, eu vou ter direito a quê? Eu disse, aperto de mão, abraço e beijo. Mas doutor, eu disse, sim senhora, ele fez para a senhora um testamento? Fez não, então a senhora vai ficar, como a senhora já tem, e graças a Deus por isso. Porque a lei trabalha numa perspectiva de falecer direito para quem? Filho. Não tem filho? Pais, cônjuge, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, ou seja, há todo um resguardo legal. Nesse sentido, isso, irmãos, nasce aqui na Torá de Moisés. O resguardo ao direito de sucessões, que é um dos mais bonitos direitos que nós temos na proteção da mulher. Irmãs queridas, por favor, quando alguém falar, e me perdoa a expressão, que eu não gosto muito, empoderamento feminino, bota aspas nessa expressão, diga que desde Moisés a mulher já é empoderada. Desde a de Moisés, todo poder é dado nesse sentido de ter igualdade. É a Torá que faz isso. É Deus que faz, entendendo justo o pedido que aquelas mulheres fizeram. O que quer nos propor, irmãos, ao fechar esse nosso bom bate-papo? Atitudes mudam a história. Foi de atitudes que nossos pastores aqui tiveram, e cada um ao seu tempo, para que nós chegássemos onde chegamos. Ou seja, podemos dizer, como disse o homem bíblico, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Disse Samuel, glória ao Senhor. É a atitude, irmãos, de pastores, mas também de membros. Irmãos, tive o privilégio de conviver, conversar, ouvir a irmã Emília Martins. Alguns aqui a conheceram, pude conversar muito, e ela pôde me dizer que ela, eu não estou vendo o pastor Wilson Martins perto dos meus olhos, ela e mais 7 pessoas, embaixo de uma árvore, organizaram esta igreja. Ela não era membro, porque criança era, mas participou daquele ato histórico em 1925. Mas eu sei que outras pessoas, que eu quero, como o pastor fez, lembro-me de que aqui cheguei e aqui pude conhecer, já falei de Carlos e Aide Ferreira, que me encaminharam como lar, eu junto com Carlos Elan, filho deles, junto com o Sérgio Mizeto, hoje pastor em São Paulo, porque estamos juntos ali no Colégio Matos Freus, com o Zeni. O Sebastião Nanta foi estudar ali no Rio Braga. No Rio Braga, irmãos, aquele tempo era colégio de elite, batia frente com Santa Maria. Eu então estudei no jardim de infância lá no Rio Braga, mas como não fazia parte desta boa elite meritiense, fui lá para o Caetano Berona, lá em cima. Isso, lá no lugar lá, pastor. Caetano Belônia. E se lá fiz o primário. Voltei para Pavuna, Márcio Freus, para terminar. E interessante, a Guanabara, naquele tempo, já tinha a admissão. Para minha alegria, no ano que eu troquei, acabaram com a admissão. Mas eu tive que repetir a série porque eu tinha acabado o primário no estado do Rio de Janeiro. Na Pavuna não tinha ainda. Num colégio que eu ia colocar na 3ª série, minha mãe não deixou, graças a Deus. Voltei para a 4ª quando eu conheço aquela família, em 72, para em 74, 75, estar entrando a esta igreja, conhecendo esta família. Mas depois de quase 5 anos, vocês, pastor, agora eu quero ser batizado. Mas agora, pastor, agora eu quero. De tanta insistência dele e ali trazendo a palavra, eu quero honrar. Do mesmo jeito que lembro da irmã Zilda Pereira, gente que
foi batizada por Joaquim Rosa, pastor. Aqui eu só lembrei do pastor Martins. Tem alguém aqui batizado pelo pastor Rosa? Sei que muita gente que conviveu com ele. O irmão Eli Figueiredo, por exemplo, diz que a mãe dele foi aqui zeladora, mas não foi batizado por ele. Então, batizado por Joaquim Rosa, nesta igreja, eu só encontrei o pastor Wilson Martins. Vários outros conviveram com ele, irmã da Penina, conviveu com ele, mas não foi batizado na igreja por ele. Ele Figueiredo, livre na Penina, mas lembro de diáconos como Giador Reis. Lembro de diáconos como Fidelis Pedro. Lembro de diáconos como João Geraldo de Carvalho. Lembro de diáconos como Isidoro Alonso. Lembro de diáconos como Mário Duarte. E só estou citando diáconos porque nesse tempo só tinham diáconos homens. Pode lembrar disso. Homens que deram sua vida, sua história e o seu tempo também para as igrejas, que ajudaram esses pastores nessa caminhada. Eu não sei se está presente, quero convidar o Carlos e a Aide para vir aqui à frente, por favor. Pego aí um do tempo que vocês estão presentes. Por favor, Carlos, tenha bondade. Quero convidar, aí então, já pensando no Rosa, quero convidar aqui alguém, no tempo do pastor Walter, alguém batizado por ele. Lembro-me de que foi batizado o primeiro irmão Joselito, está na glória, sempre dizia isso. O primeiro batizado, Walter Santos. Como Carlos, depois de gentileza, vem aqui à frente. Quero concluir desta forma, o pastor Cláudio, se me permite, esticando rapidamente um pouquinho o tempo. Do tempo do pastor Walter aqui, batizado, irmãos, muitos levantaram a mão. Quero convidar aqui à frente, por favor, para vir aqui. Não sei se está aí. O senhor não vi, por favor, Carlos e Aide, estão aqui à frente. Isso, Amanda à frente também. Seja bem-vinda, por favor. Do tempo do pastor Zé Maria de Souza, por favor, convidar aqui à frente. Walter, traga sua mesinha. Isso, porque são esses irmãos que, de um jeito ou do outro, estão escrevendo a história desta igreja, liderado por pastores, mas que estão na caminhada a esse tempo todinho a escrever. Sebastião, você e Eliane vão ficar aqui na frente, por favor. Mas também quero convidar, irmãos, para o José Maria de Souza, batizado, ali está Ailton, desse tempo, mas também o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, quais foram as ovelhas batizadas em dezembro? Quem está aí? Isso desse ano, 2019. Temos alguém presente? Estou sendo o nome na minha mão. Ovelhas últimas agora, a última fornada, quantificada. Por favor, Walter. Isso, por favor. Tem alguém na frente, pastor Cláudio? Você vem, tá? Por favor, vem aqui à frente. O Celso Ribeiro, pastor Celso. Por favor, que também está aqui batizado. Irmãos queridos, esses irmãos, junto com todos nós, são os sucessores, tivemos os pioneiros. Sim, trouxeram para cá a palavra, fundaram a igreja. Temos que ter alguma continuidade sob a liderança de vários obreiros. Esses irmãos são sucessores desta obra, junto com todos nós, cada um escrevendo uma página dela, envolvido nela. Mas esses irmãos que estão agora aqui, todos nós, vamos levar adiante, irmãos. O centenário nos aguarda. Amém. Nós temos o privilégio, se o Senhor não nos chamar antes, e alguns certamente serão chamados, e se Ele não voltar antes, de estar aqui comemorando os 100 anos desta igreja. Isso para a glória do Senhor. Jubileu de ouro. Irmãos, quero concluir lembrando que um dos filmes que eu mais gosto de ver, que Soraya, minha esposa, reclama, porque quando gosto vejo muitas vezes, e é muita mesmo, sempre que está passando eu pego o cabelo, foi o Gladiador, que conta a história fictícia de um comandante das tropas de Roma, que teve a maior história, mais bonita que esse mundo já teve enquanto exército. Não é à toa que os Estados Unidos têm a águia como sua marca, e também Roma tinha essa marca, inclusive legislativa. Roma copia muita coisa que veio de Moisés, o legislador, e depois hoje copiamos nós e depois de Roma. Não falamos foi de Moisés, mas foi de Moisés que Roma copiou. E ele diz uma
frase, irmãos, que ficou no meu coração, pastor Cláudio, desde o seu convite. O que fazemos nesta vida ecoa por toda a eternidade. O que você e eu fazemos, a atitude que você e eu tomamos nesta vida, ecoa por toda a eternidade. Quando você não atoa, ou quando você atoa, atitudes mudam a história. É o que nos faz estar aqui. Por favor, saudemos esses irmãos. Essa é a história desta igreja. De ontem, de hoje e de amanhã. Pode se sentar. Eu queria que você agora repetir comigo onde você está. Se você quiser e tiver a possibilidade, coloque-se de joelho. Primeiro feche seus olhos, porque não interessa a quem está do seu lado, se você vai ou não se ajoelhar. Isso é com você e Deus. E se o Espírito Santo não estiver te constrangendo, não faça isso. A atitude que você está tomando, vai tomar para que essa igreja não só ultrapasse o seu centenário, mas seja uma igreja que seja influente na sociedade meritiense, seja uma igreja que seja incomodadora pelo seu discurso na sociedade, seja uma igreja que continue transformando esta cidade, seja uma igreja, irmãos, que continue a pregar com ousadia, a ter atitude de levar pessoas ao reino de Deus. Eu quero convidar o pastor Walter Santos, eu vou até ele, para que ele possa orar por cada um de nós, que nesse instante está se ajoelhando, e pedindo a Deus que nos dê atitude, para que o Senhor nos continue nos usar para a glória dele. Ó Deus, eterno Pai Celestial, nesta hora, Senhor, quando recordamos aquilo que o Senhor já fez por nós estamos agora ouvindo a Tua palavra, do Teu servo. Nós oramos, ó Deus, agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Realmente, nós não merecemos, mas o Senhor é dono da nossa vida. E um dia estaremos orando todos nós na tua casa. Oramos pela igreja, pelos irmãos e pelo teu servo que nos falou. Ser com ele, Senhor, nos ajuda a pessoa, dirige e conduz cada vez mais para que a tua palavra possa ser pregada e vidas sejam salvas por Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, todos os membros, e derrama a tua graça em abundância em cada coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Cláudio, por favor, eu mais uma vez agradeço a sua generosidade. Quero convidar todos que ficarem de pé para cantarmos o número 456. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Perdão. Por favor. Porque nós temos uma parte muito importante nossa. Nós queremos fazer uma homenagem muito especial ao pastor Carlos. Eu quero convidar a irmã